Oi, queridos alunos. Meu nome é Joselias e vamos começar o curso de raciocínio lógico. Inicialmente estamos na aula de número 0, a aula com alguns conceitos iniciais sobre proposições. Vamos lá. Proposição. O que significa uma proposição lógica? Proposição é uma sentença declarativa que será classificada como verdadeira ou falsa. Isto quer dizer que uma proposição é uma declaração. E como é uma declaração, ela poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Vejamos alguns exemplos sobre proposições. Exemplo A. Foi publicado o edital para o concurso do INSS 2011. Esta sentença, ela é uma proposição, pois ela é uma declaração. Observe que é uma declaração. Inclusive, nós sabemos que o edital foi publicado em 2011, pois é uma declaração e é uma declaração verdadeira. Portanto, é um exemplo de proposição. Sim, é proposição. Vejamos outro exemplo. B. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Esta sentença B também é uma proposição, pois é uma declaração. E nós sabemos que é uma declaração verdadeira. Portanto, é uma proposição verdadeira e é proposição. C. 10% de R$230 vale R$123. Essa é uma declaração matemática. Está dizendo que 10% de 230 vale 123. Ora, você sabe que 10% de 230 é R$23 e não R$123. Portanto, é uma declaração falsa. Como é uma declaração que pode ser classificada como falsa, é uma proposição e é uma proposição falsa. Portanto, é proposição. Portanto, é proposição. Então, as proposições são declarações que poderão ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Vejamos dois princípios para amarrar este conceito. Princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Este princípio lógico, conhecido como princípio da não contradição, diz: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, uma proposição é uma declaração, é uma sentença declarativa que será verdadeira ou será falsa. Mas ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Num determinado instante, a declaração será verdadeira ou será falsa. Nunca poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isto é o princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Outro princípio. Princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter dois valores lógicos, isto é verdadeiro, quer dizer o valor lógico V, ou falso, quer dizer o valor lógico F, não podendo ter um terceiro valor lógico. Esse princípio do terceiro excluído diz que, como uma proposição é uma declaração, essa declaração só pode ter dois valores lógicos, só pode ter duas classificações. A declaração é verdadeira ou será falsa. Não existe uma terceira classificação. Ora, e verdadeiro ou falso nós vamos chamar de valores lógicos. Então, o valor lógico de uma proposição ou é verdadeiro, represento com V, ou é falso, represento como F. Este é o princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor lógico, somente dois. Isto quer dizer, então, que uma proposição é uma declaração.
E por ser uma declaração, ela será verdadeira ou falsa, obedecendo os dois princípios. Será uma declaração verdadeira, e aí eu vou dizer que o valor lógico é V, ou uma declaração falsa, vou dizer que o valor lógico é F. Não existe um terceiro valor lógico, e eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. O valor lógico é dicotômico. Bem, com base nesses princípios, vamos responder o próximo exemplo. Vamos lá. Vejamos um exemplo. As sentenças abaixo são proposições. Aí temos algumas sentenças, eu quero responder se é ou não proposição. Sentença A. O Brasil é um país da América do Sul. Isto é uma proposição? É uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente? Sim, o Brasil é um país da América do Sul, é uma declaração, inclusive é verdadeira. Portanto, a letra A é proposição. Letra A é proposição. Letra A é proposição. Vamos agora ver a letra B. A Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Isto é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa? Sim, é uma declaração, inclusive é uma declaração falsa. Portanto, letra B é proposição. Letra B é proposição. Letra C. Boa sorte. Isto é uma proposição? Bem, quando eu falo boa sorte, veja o ponto de exclamação. Isto não é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Eu não estou declarando, eu estou exclamando. Portanto, uma sentença exclamativa não será proposição. Então, a letra C não é proposição. Letra C não é proposição. Letra C não é proposição. É uma exclamação. Estou apenas exclamando. Letra D. Joselias é um bom professor? Olha um ponto de interrogação. Isto não é uma declaração, isto é uma pergunta. Logo, as perguntas não serão proposições. Então, uma sentença interrogativa, ela não é proposição. Não é uma declaração. Portanto, não é proposição. Então já viu que as sentenças exclamativas e as interrogativas não são proposições. Letra E. Que horas são? Que horas são? Isto é uma pergunta, é uma sentença interrogativa. Logo, que horas são também não é proposição. Que horas são não é proposição. Estou perguntando. Então, sentenças exclamativas e sentenças interrogativas não são proposições. Letra F. Seja um bom servidor público. Isto é uma declaração? Não, isso é uma ordem. Estou dando uma ordem. As sentenças imperativas também não serão proposições. Sentenças imperativas não são proposições. Portanto, a letra F não é proposição. Letra F não é proposição. Então, as sentenças exclamativas, as sentenças interrogativas e as sentenças imperativas não são proposições. Letra I. Ele é um bom professor. Ele é um bom professor. Isto é uma proposição. Quando eu falo ele é um bom professor, você não consegue dizer se isto é uma declaração verdadeira ou falsa, pois você não sabe quem é esse ele. Quem é esse ele? Portanto, ele é um bom professor? Não é proposição. Eu não consigo atribuir um valor lógico para isto. Então, isto não é proposição. Isto não é proposição. As sentenças que criam uma certa indeterminação, de modo que você não consegue atribuir o valor lógico, não consegue dizer se aquilo é verdade ou é falso por causa dessa
dessa indeterminação são chamadas de sentenças abertas. Então, isto aqui é uma sentença aberta. Isto aqui é uma sentença aberta. Isto é uma sentença aberta. A sentença aberta não é proposição. Letra J. 3 mais 5 igual a 7. 3 mais 5 igual a 7 é uma declaração matemática. E na nossa matemática, essa declaração é falsa. Portanto, é uma declaração que pode ser falsa. Portanto, 3 mais 5 igual a 7 é proposição. E é uma proposição falsa. Isto é uma proposição. Letra K. X mais y igual a 7. Bem, isso aqui também não é uma proposição, mas é quase. Porque, veja só, quem é o x? Quem é o y? Eu não sei quem é x, quem é o y. Então, eu não consigo dizer se isso aqui é verdade ou isso é falso, pois eu não sei os valores de x e de y. Como eu não consigo atribuir um valor lógico para isto não é proposição. Ficou indeterminado, pois eu não consigo atribuir um valor lógico para x e para y. Então, não é proposição. Não é proposição. Portanto, não é proposição. Como ficou indeterminado, isto aqui é uma sentença aberta. Isto aqui é uma sentença aberta. Essa frase é falsa. Bem, pense comigo, essa frase é falsa. Será que isto é uma proposição? Quando você fala, esta frase é falsa, se fosse uma proposição, será que ela poderia ser uma proposição verdadeira? Bem, se isso for uma proposição verdadeira, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é falsa. Para isso ser verdade, ela teria que ser falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, pois fere o princípio da não contradição. Logo, ela não pode ser verdadeira. Mas será que isso pode ser uma proposição falsa? Bem, se ela for uma proposição falsa, ela está dizendo que ela é falsa. Ela está dizendo verdade. Quer dizer, se ela for falsa, ela teria que ser verdadeira. Ora, não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, esta frase é falsa, não pode ser verdadeira e também não pode ser falsa. Portanto, não é proposição. Não é proposição. Não é proposição. Porque ela não pode ser nem falsa nem verdadeira. Portanto, não é proposição. Esta frase é falsa, é um paradoxo. Isto aqui é um paradoxo. Isto não é proposição. Beleza? Vamos para frente. Conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Nós vamos ligar as proposições para criar novas proposições. E aí nós vamos usar os conectivos lógicos para fazer essas conexões, para fazer essas ligações. E eles vão aparecer com símbolos. Então você precisa ter esses símbolos aí memorizados. Por exemplo, dos conectivos lógicos, um deles vai aparecer com este símbolo. Esse símbolo vai representar o E. Então, quando você vê esse símbolo, você vai dizer o E. O E é uma conjunção. O E é uma conjunção. E ele vai criar a proposição composta P e Q. Esta proposição será chamada de proposição composta, onde estou ligando a proposição P à proposição Q, usando o E. O outro conectivo lógico aparece com este símbolo. Esse símbolo quer dizer ou. E ele vai ser chamado de disjunção. Disjunção. A disjunção vai ligar as proposições simples P e Q, criando a proposição composta desse tipo, que nós vamos chamar de P ou Q. Então você vai ler como sendo P ou Q. E a disjunção. Então de cima é o E, o de baixo é o ou. Temos um símbolo que aparece assim, ó. Ou ele aparece desta maneira. Bem, este símbolo vai representar o não. O não. E é conhecido como conectivo da negação.
conectivo da negação. Quando você quiser negar uma proposição, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Não P está negando a proposição P. Por exemplo, se você quiser negar Joselias é estatístico, você vai fazer não P. Não é verdade que Joselias é estatístico. Joselias não é estatístico. Ou pode negar também assim, ó, não P. Pode ser de uma maneira ou de outra. O outro conectivo vai aparecer com uma setinha indo para o lado direito. Isso quer dizer, então, pontinho C, C pontinho, pontinho, pontinho. Então, pontinho, pontinho, pontinho. Este conectivo é chamado de condicional. Condicional. O conectivo condicional, geralmente escreve assim, ó, P, a setinha aqui. E você vai ler como CP, então que? CP, então que? CP, então que? Condicional. Se a setinha tiver os dois sentidos, for para a direita e for para a esquerda, vai representar então a conexão pontinho, 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 C e somente C. C e somente C. Pontinho, pontinho, pontinho. Este conectivo é chamado de bicondicional. 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 Ele aparece assim, ó, P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Há um outro conectivo que é uma espécie de disjunção, que aparece aquele conectivo do ou, só que agora com traço embaixo. Esse conectivo quer dizer ou pontinho, 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 ou pontinho, pontinho, pontinho. Mas não ambos. Mas não ambos. Isso é chamado de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva escreve assim, ó, ou P, ou Q, mas não ambos. Ou P, ou Q, mas não ambos. Então, temos aqui os conectivos. O primeiro é o E, o segundo é o não pode aparecer assim ou assado. Isso aqui é C, então, C e somente C, o ou exclusivo, ou, mas não ambos. O primeiro é a conjunção, o segundo é a disjunção, o terceiro é a negação. Esse sim, então, é a condicional. C e somente C é a bicondicional. E ou, mas não ambos, é a disjunção exclusiva. Vejamos um exemplo disso. Vejamos mais um exemplo. Considere as proposições abaixo. P é a proposição Joselias é estatístico. Q é a proposição Flávio é advogado. Represente as proposições abaixo. Por exemplo, letra A. Se eu falar assim, ó, essa proposição. O que representa esta proposição? É a proposição P ou Q. P ou Q. Que seria Joselias é estatístico. Joselias é estatístico. Ou Flávio é advogado. Flávio é advogado. É a disjunção, Por exemplo, na letra B, o que representaria esta proposição? Esta proposição seria P e Q, é a conjunção, que significa Joselias é estatístico. E, que é o E, né? E Flávio é advogado.
E Flávio é advogado. Por exemplo, letra C. Se você tivesse o que representaria esta proposição? P e não que. P e não que. Seria Joselias é estatístico. E Flávio não é advogado. Não é advogado. Por exemplo, letra D. O que representa está aqui, ó. CP, então que. É a condicional. Isso quer dizer, se Joselias é estatístico, se Joselias é estatístico, então é a condicional. Então, Flávio é advogado. Bem, nesse exemplo nós temos as proposições P e Q, P e Q. Ora, essas proposições P ou Q, P e Q, P e não Q, essas proposições que foram criadas ligando elas através desses conectivos, são chamadas de proposições compostas. O P e o Q são as proposições simples. Quando eu liguei, criei uma proposição que eu chamo de composta. Eu criei com ou, com e, com não. Já que são proposições as compostas, elas também serão verdadeiras ou serão falsas. Então terão valor lógico. E como eu formo o valor lógico de uma composta? Bem, depende do conectivo. Quando você tiver com conectivo ou, e se tiver P verdadeira, que é falsa, por exemplo, o ou vai produzir um valor lógico, que será verdade. Mas quando for o e, P verdadeira, que é falsa, e for a proposição composta P e Q, o valor lógico será falso. Quer dizer, o valor lógico da composta depende do tipo de conectivo. Isto é, para cada conectivo há uma regra de como produzir o valor lógico. Então há uma regra para o ou, uma regra para o e, para o então, para o não. E esta regra a gente precisa saber decorada. Esta regra é chamada de tabela verdade. Tabela verdade. Então, nós vamos fazer a regra de cada conectivo e colocar numa tabela para você decorar essas regras. Então, a tabela verdade simplesmente é um esqueminha das regras dos conectivos que serve para facilitar a sua memorização. A tabela verdade, então, ela apenas expõe um esquema para facilitar a memorização das regras dos conectivos. Simplesmente isso. Essas regras vão estar na tabela verdade. Então, vamos agora falar da tabela verdade e expor a regra de cada conectivo. Vamos lá. Vamos então à tabela verdade. Quero saber a regra de cada conectivo. Então, eu vou ter que fazer as compostas para ver os conectivos, para usar os conectivos. Então, vamos fazer uma coluna de uma proposição simples P, uma coluna de uma proposição simples Q. E eu preciso de 4 linhas. Posso ter ambas verdadeiras, posso ter P verdadeira e Q falsa, posso ter P falsa e Q verdadeira e posso ter ambas falsas. Vamos ver a regra de cada conectivo. Primeiro, quero saber a regra de uma negação. Então, aqui vou fazer uma coluna para uma negação. Então, vou fazer, por exemplo, não P. E aí eu vou ver a regra do não. Depois eu quero saber a regra do ou. Então, vou fazer uma composta usando ou. Por exemplo, P ou Q. Vou ver a regra do ou. Quero saber a regra do e.
Então, vou fazer uma composta usando E. Por exemplo, P, E, que. Quero saber a regra do então, da condicional. Então, uma composta usando a condicional. Vou fazer CP, E, então, que. Aí aqui vou colocar a regra do então, da condicional. Quero saber a regra do sem somente C, da bicondicional. Então, uma composta usando a bicondicional. Vou fazer, então, P, C e somente CQ. Quero saber a regra da disjunção exclusiva, do O exclusivo. Então, uma composta usando o O exclusivo. Ou P, ou Q, mas não ambos. Então, vamos colocar nessas colunas regras. Primeiro, a regra da negação. Regra da negação. Para isso, vou fazer a negação de P. A negação da primeira coluna. Qual é a regra da negação? Vamos lá? Regra da negação. Não P. A regra da negação é a seguinte, olha. Se a proposição, se a declaração é verdadeira e você negar, ela vai ficar falsa. E se ela for falsa e você negar, ela vai ficar verdadeira. Então, a regra da negação troca o valor lógico. Se for verdadeira, fica falsa. E se for falsa, fica verdadeira. Então, vamos lá agora fazer a regra da negação. Vamos negar o P? Vamos negar a primeira coluna. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se P for verdadeira, a negação não P será falsa. Agora, se P for falsa, a negação não P será verdadeira. Se P for falsa, a negação não P será verdadeira. Essa é a negação da proposição P. Troca o valor lógico. Se fosse verdadeira, a negação seria falsa. E se fosse falsa, a negação seria verdadeira. A regra da negação é moleza. Apenas troca o valor lógico. Agora quero fazer a regra de ou. A regra do ou. Da disjunção. A regra do ou. Veja qual é a regra do ou. O ou somente será falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso vai dar falso. Nos outros casos, o ou será verdadeiro. Então, vamos lá. P ou Q. Vamos fazer o ou das duas colunas. Verdade e ou verdade. Vai dar verdade. Pois o ou só dá falso se todo mundo for falso. P ou Q. Verdade ou falso. Dá verdade. O ou só dá falso no caso, quando todo mundo for falso. P ou Q. Falso ou verdade. Vai dar verdade. P ou Q. Na última linha. Falso ou falso. Falso ou falso será falso. Repare que o ou só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Nos outros casos, o ou será sempre verdade. Esta é a regra do ou. Agora vamos à regra do e, da conjunção P e Q, P e Q. Como é a regra do e? A regra do e é a seguinte. O e só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, o e vai dar falso. P e Q, vamos lá. Verdade e verdade dá verdade. E é o único caso onde o e dá verdade. O e só dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos, o e dá sempre falso. P e Q. Verdade e falso dá falso. P e Q. Falso e verdade dá falso. P e Q. Falso e falso dá falso. O e só dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos, o e será sempre falso. Esta é a regra da conjunção.
Agora quero saber a regra da condicional. Do então, a regra da condicional. CP, então, o quê? Vamos à regra da condicional. A regra da condicional é a seguinte. A condicional só dá falso em um caso. Quando for se verdade, então falso. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Para a condicional ser falsa, só tem um caso. Quando fosse verdade, então falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Então, vamos fazer CP, então, o quê? Como é que ficaria a regra? Se verdade, então verdade. Dá verdade. CP, então, o quê? Se verdade, então falso. Dá falso. É o único caso onde a condicional vai dar falsa. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Olha lá. Se falso, então verdade. Dá verdade. E se falso, então falso. Dá verdade. A condicional só dá falsa em um caso. Quando fosse verdade, então falso. Nos outros casos, o então dá sempre verdade. Agora vamos fazer a regra do se e somente se, a bicondicional. A bicondicional. Como é a regra? Bem, a bicondicional é a seguinte. A regra da bicondicional é simples. A bicondicional somente vai ser verdadeira se os valores lógicos forem iguais. Somente dá verdade se os valores lógicos de P e Q forem iguais. Se os valores lógicos forem diferentes, a bicondicional será falsa. Então vamos lá. P sem somente ser Q. Verdade sem somente ser verdade. Dá verdade, pois os valores lógicos são iguais. P sem somente ser Q. Verdade sem somente ser falso. Dá falso, pois os valores lógicos são diferentes. P sem somente ser Q. Falso sem somente ser verdade. Dá falso, pois os valores lógicos são diferentes. E agora? Falso sem somente ser falso. Falso sem somente ser falso vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. Esta é a regra do sem somente ser. Verdade sem somente ser verdade dá verdade. Verdade sem somente ser falso dá falso. Falso sem somente ser verdade dá falso. E falso sem somente ser falso dá verdade. E agora a regra do ou exclusivo. O ou exclusivo. A regra do ou exclusivo é a seguinte, olha. O ou exclusivo, ele só dá verdade quando os valores lógicos forem diferentes. Porque isso aqui é o P ou Q, mas não ambos. Quer dizer que só pode ter uma verdadeira. Então, olha, se as duas forem verdadeiras, verdade ou verdade, mas não ambos, vai dar falso. Se os valores lógicos forem diferentes, tiver uma verdadeira e uma falsa, vai dar verdade. Verdade ou falso, mas não ambos, dá verdade. Falso ou verdade, mas não ambos, dá verdade. E se os valores lógicos forem iguais, vai dar falso. Se você notou que a coluna, a penúltima coluna e a última coluna, na realidade os valores estão trocados. Isto significa que o ou exclusivo, ou a disjunção exclusiva, ele é a negação do ser somente ser. Podemos até colocar como observação. O ou exclusivo é a negação do ser somente ser. A negação de P, sem somente ser, a negação é equivalente a ou P ou Q mais não ambos. Repare que apenas troca os valores. Esse negócio de equivalência nós vamos ver durante o nosso curso, né? Então, durante esse curso de raciocínio lógico para concursos públicos, em vídeo aula, né? Aqui no blog do professor Elias, vamos ver equivalências. E aí eu vou demonstrar que você nega o ser somente ser com o exclusivo, né? Então, se você decorou o ser somente ser, se decorou o exclusivo. Então, só para recapitular, a regra do não, troca o valor lógico. Se for verdadeiro,
ou a negação fica falsa. Se a proposição for falsa, a negação fica verdadeira. Regra do ou. O ou somente será falso em um caso, se todo mundo for falso. Caso contrário, o ou dá verdade. Regra do e. O e só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, o e dá falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Regra da condicional, do se então. Só dá falso em um caso. Se fosse verdade, então falso. Nos outros casos, a condicional dá sempre verdadeira. A regra do se e somente se vai dar verdadeira em duas situações, quando os valores lógicos forem iguais. Verdade se e somente se verdade dá verdade. Falso se e somente se falso dá verdade. Quando os valores lógicos forem diferentes, vai dar falso. E a regra do ou exclusivo apenas nega o se e somente se. Nega o se e somente se. Esta é a tabela verdade. Se você quer aprender lógica, decore a regra de cada conectivo. A tabela verdade é simplesmente a regra de cada conectivo colocada nessa disposição para facilitar a memorização. Então, simplesmente, isso existe para facilitar a memorização. Beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos sobre isso. Vamos a alguns exemplos. Vamos agora aplicar alguns exemplos. Vamos, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela verdade e eu vou preencher então alguns exemplos. Por exemplo, aqui você tem uma coluna da proposição P, uma coluna da proposição Q, duas proposições simples, eu tenho 4 linhas. Posso ter ambas verdadeiras, P verdadeira que é falsa, P falsa que é verdadeira, P falsa que é falsa. E eu quero então fazer alguns exemplos da tabela verdade. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um exemplo, sei lá, vamos fazer aqui a negação de P. Uma coluna para saber a negação de P. Outra coluna para fazer a negação de Q. Por exemplo, eu vou fazer P ou Q. Aqui uma coluna de P e Q. Aqui, por exemplo, P e não Q. Aqui, por exemplo, e lá, Q ou não P. Vamos preencher essas colunas aí. Para isso, vou ver se você decorou a tabela verdade. Para ajudar, vamos colocar a tabela verdade aqui embaixo, que aí, enquanto você está decorando, se você tiver dúvida, você dá uma coladinha nela. Mas só pode colar aqui, né? Na hora da prova não pode colar, não. Então, veja a tabela verdade aqui embaixo. Se você tiver dúvida, aí você dá uma olhadinha. Vamos lá. Começando então aqui em cima. Primeiro eu vou fazer a negação de P. Vou negar o P. Negação. A regra da negação apenas troca o valor lógico. Vamos negar P. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Mas se P for falsa, a negação será verdadeira. Se P for falsa, a negação será verdadeira. Fiz a negação da proposição P. Agora eu quero negar o quê? Quero negar o quê? Vamos negar o quê? Se Q é verdadeira, a negação será falsa. Mas se Q for falsa, a negação será verdadeira. E se Q for verdadeira, a negação será falsa. E se Q for falsa, a negação será verdadeira. Fiz a negação do P, a negação do Q. Agora eu vou fazer P ou Q, a regra do ou. Você lembra da regra do ou? O ou somente será falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá sempre verdade. P ou Q, o ou
Verdade ou verdade? Da verdade. P ou Q? Verdade ou falso? Da verdade. P ou Q? Falso ou verdade? Da verdade. P ou Q? Falso ou falso? Falso ou falso será o único caso onde o ou dá falso. Ou somente será falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá sempre verdade. Se você ficar com dúvida, dá uma coladinha aqui. Agora vamos fazer o E. P e Q. E, P e Q. A regra do E. O E somente dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Somente verdade e E verdade dá verdade. Nos outros casos, o E dá sempre falso. Então, vamos fazer P e Q? Vamos lá, E. Verdade e é verdade. Verdade e é verdade é o único caso onde o E dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Ó. Verdade e é falso. Verdade e é falso vai dar falso. P e Q. Falso e verdade. Falso e verdade vai dar falso. P e Q. Falso e falso vai dar falso. O E só dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Nos outros casos, o E vai dar sempre falso. Agora eu quero fazer P e não Q. P e não Q. Nós queríamos aplicar a regra do E, ó, a regra do E. Queremos aplicar a regra do E. Mas a regra do E, entre o P, que está aqui, e o não Q, que está aqui. Quero aplicar a regra do E entre o P e o não Q. Entre o P e não Q. Vamos fazer a regra do E entre o P e o não Q. Entre o P e o não Q. Beleza? Vamos lá. P e não Q. Regra do E. Vamos lá. Primeira linha. P e não Q. Verdade e falso. Verdade e falso dá falso. O E só dá verdade quando todo mundo for verdade. P e não Q. Verdade e verdade. Verdade e verdade dá verdade. É o único caso onde o E dá verdade. Somente verdade e verdade. P e não Q. Falso e falso. Falso e falso dá falso. P e não Q. Regra do E. Falso e verdade. Falso e verdade dá falso. Esta é a regra do E entre o P e entre o não Q. E agora, vamos fazer agora o Q ou não P. Q ou não P. Nós queríamos aplicar a regra do OU. Mas agora eu quero aplicar a regra do OU entre a coluna do Q, que está aqui, e a coluna do não P, que está aqui. Quero aplicar a regra do OU nessas duas colunas, Q ou não P. E a regra do OU diz que o OU só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Vamos fazer Q ou não P? Ou, regra do OU. Verdade ou falso? Verdade ou falso dá verdade. Q ou não P. Falso ou falso? Falso ou falso dá falso. É o único caso onde o ou dá falso. Q ou não P. Verdade ou verdade dá verdade. Q ou não P. Falso ou verdade dá verdade. Esta é a tabela verdade de Q ou não P. Então, fique de olho na tabela verdade, memorize e faça alguns exercícios. Neste curso de raciocínio lógico, completo em videoaulas, curso online do blog do professor José Elias, nós teremos vários exercícios
que facilitam a memorização disso, de modo que você vai ficar muito veloz nisso nesse curso. Quando acabar o curso, você vai estar fazendo isso aqui, ó, imediatamente, não leva 10 segundos para preencher tudo isso. Bem, esta foi a aula número 0, na realidade, uma regravação. Estamos então agora, gravando todas as aulas de novo do curso. Você tem 90 dias para assistir o nosso curso. Nesses 90 dias, vá sempre olhando as atualizações das aulas. Aula número 0. Vamos ficando por aqui, desejando a você uma boa sorte e sucesso nos concursos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.